tarde. Hoje é o dia 9 de agosto de 2012. Está no ar a TV Câmara, a imagem da cidadania. E daqui a pouco começa a 43ª reunião ordinária, aqui direto da Câmara de Vereadores. Lembrando que durante o período eleitoral, você acompanha as reuniões por meio do portal camaradiv.mg.gov.br. Na pauta da ordem do dia, há um projeto apto para apreciação e votação dos senhores vereadores. Na tribuna livre está inscrito o cidadão Jorge Torquato, que vai falar da conjuntura política municipal. Começa agora a 43ª reunião ordinária de 2012, da 22ª legislatura. TV Câmara é a imagem da cidadania. Solicito a presença dos senhores vereadores para início da reunião ordinária. Às 14h02, hoje, dia 9 de agosto de 2012, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 43ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 22ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Antônio Paduano a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e do vereador Rodson do Zé Milton a fazer a leitura de artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O trecho do Evangelho que vamos ouvir é de São Mateus, capítulo 16, versos 13 a 20. Pedro exprime sua fé em Jesus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou a seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 10º. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa sejam asseguradas. Agradeço os vereadores Antônio Paduano e Rodson do Zé Milton. Não havendo quórum regimental para aprovação da ata, fica suspensa a reunião por 5 minutos, constando a presença dos vereadores
Antônio Paduano, Edmar Rodrigues, Rodson Zé Milton, Edson Souza e Beto Machado. Suspensa por 5 minutos. Havendo quórum regimental, coloco em discussão a votação, discussão e votação ata da reunião anterior. Não havendo manifestação contrária, fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do vereador secretário a leitura das correspondências e comunicações. Expediente. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Nome: Jorge Torquato. Tema: falar sobre a conjuntura política municipal. Expediente executivo. Projeto de lei AM 056/2012. Atribui o zoneamento da rua Nossa Senhora das Graças, entre as ruas Concórdia e Dagmar Neiva, no bairro Manuel Valinhos. Projeto de lei número 057/2012. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo na gleba 40 da zona cadastral número 15, em local denominado Fazenda do Cemitério, nesse município, para a construção da sede do Fórum Municipal de Divinópolis. Projeto de lei número EM 058/2012. Dispõe sobre a atribuição do zoneamento para lotes ressaltantes desmembramento da gleba aprovada pela Prefeitura 13/4/2011, sob o registro número 009987/2011, decreto 9.941, na gleba original, número 250, zona 34, lugar denominado Fazenda Fontes, distrito de Santo Antônio dos Campos, neste município. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Comunicado número CM 1474/96/2012. De acordo com a legislação vigente, informando-lhe a liberação dos recursos financeiros destinados para garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade: Prefeitura Municipal. Governo do Estado de Minas Gerais, Secretaria do Estado de Transporte e Obras Públicas, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Diretoria de Contabilidade e Finanças, Comunicação, Sul, número 807/2012, com cumprimento da Lei 13.377/99, o decreto número 43.635/2003, da Secretaria do Estado de Transporte e Obras, comunica a celebração de convênio entre, que tem o seguinte pagamento: convênio número 919/2010, Prefeitura Municipal de Divinópolis. Objeto: melhoramento de vias. Pagamento realizado: R$350 mil, 16/7/2012. Deputado Federal Carlos Melo, Secretário do Estado de Transporte e Obras Públicas. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional Saúde. Número 006016. Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, no cumprimento do artigo 1º da Lei 9.452. Data: número do objeto 20120BO 82.139.89. Valor bruto R$ 220.168. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional, referente 007068. Pagamento do FAC, CIA, consultas médicas e outros profissionais do nível superior. Valor: R$ 923 mil. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde.
007553. Pagamento do teto municipal de média e alta complexidade ambulatorial hospitalar. Complementação 7/2012. Valor bruto R$ 2.260.587 reais. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional. Referente 007419. Divinópolis Prefeitura, pagamento de agente comunitário de saúde. Valor bruto R$ 10.890. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, número 003223, beneficiário, Prefeitura Municipal de Divinópolis, pagamento FAC, CIA, mamografia para rastreamento, valor bruto, R$ 14.445. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional, referência 002719, pagamento do teto municipal de rede psicossocial. Valor bruto, R$ 39.080,75. Senhor presidente, foram lidos todas as correspondências no expediente da tarde de hoje. Solicito ao secretário a leitura das proposições. Indicações, voto pesar, requerimento e moções. Indicação número 182, 197/2012, do vereador Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, foram lidas indicações, voto pesar, requerimento e moções na tarde de hoje. Agradeço ao nobre secretário Rodson Zé Milton, que fez a sua participação na reunião na condição de secretário. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios de comissão. Não havendo manifestação, passaremos então à tribuna livre. Informamos ao senhor tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre e que terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. O tribuno de hoje é o senhor Jorge Torquato, que vai discorrer sobre o assunto conjuntura política municipal. Seja bem-vindo, senhor Torquato. Solicitamos a presença do tribuno, senhor Jorge Torquato. Não estando presente, solicito à diretoria legislativa que tome as medidas de praxe. Passaremos então ao pronunciamento dos senhores vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador de Santo Antônio dos Campos, vereador Beto Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam nessa tarde, internautas da NET Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, hoje estou usando essa tribuna para tratar e finalizar de um assunto que eu levantei na última terça-feira a respeito das academias de ginásticas, que os equipamentos que, através da emenda parlamentar do deputado Fabiano Tolentino, que aqui quero de antemão agradecer ter atendido essa nossa solicitação, nós fizemos um ofício para ele, pois desde o nosso primeiro dia no mandato aqui, trouxemos essa ideia lá de São Paulo, especificamente de Aparecida, aonde estive logo após as eleições para agradecer a nossa conquista, a nossa vitória como vereador, e lá deparei-me com esses equipamentos lá em frente ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, e fotografei e trouxe essa ideia para Divinópolis, apresentei ao senhor prefeito, onde o mesmo, através do secretário de esporte, buscou, junto ao governo do estado, a primeira academia de ginástica ao ar livre, que foi instalada lá no bairro Danilo Passos.
E aí nós continuamos o trabalho no sentido de que pudéssemos buscar mais outras academias, como foi instalada lá no bairro Interlagos, bairro Nações. E aqui na última terça-feira eu mencionava que os equipamentos de Ermida já estão, inclusive, lá na administração regional. Os de Buritis também já estão aqui à disposição para serem instaladas e já estão chegando mais novas academias que vão ser instaladas na Rua Pitangui, ali próximo ao Teatro Gravatá, na Praça da Bíblia, lá no Alto do São José, e também mais uma outra, me parece, no bairro Bom Pastor. Então, para nosso orgulho, senhor presidente, nós estamos ansiosos e ansiosos, aguardando que esses equipamentos já possam ser instalados lá na praça, que foi, através também do nosso trabalho parlamentar, revitalizada, uma nova praça que estava abandonada, e, portanto, esse presente aí, com essa emenda parlamentar, uma parceria com a nossa prefeitura, aonde teremos aí essas novas academias, que, sem dúvida, têm revivido as pessoas, principalmente no Danilo Passos. Quem passa por lá vê as pessoas, e temos lá também vários testemunhos de pessoas que estavam até um tanto quanto desistindo, em depressão, e depois, com os equipamentos lá e com o apoio dos estagiários de educação física, tiveram uma nova vida, um renascimento. Então, e portanto, para nós é motivo de orgulho termos saúde para a população através desses equipamentos. E é isso uma função parlamentar também. Então, por isso, me sinto lisonjeado e agradeço mais uma vez ao prefeito, ao deputado Fabiano Tolentino, por essas academias, especificamente agora que será instalada em Santo Antônio dos Campos. Mas, senhor presidente, eu quero tocar no tema que é manchete de todos os jornais, de todos os órgãos de imprensa, a respeito de uma decisão do senhor juiz de direito Mauro Rius Giamani, a respeito do termo de ajuste de conduta que foi assinado pelos partidos e que foi, inclusive, agraciado, congratulado por várias pessoas. Nós aqui mencionamos que realmente foi uma decisão importante. Nós, inclusive, manifestamos que a nossa cidade nem parece que está ocorrendo eleições 2012, diante da beleza. E nós, senhor presidente, com todo respeito ao TAC, e aqui quero fazer duas ponderações, Luciano Eurides, Carla Mariani, Geraldo Vinils, a Carla do Jornal Gazeta, duas ponderações a respeito do TAC e a respeito da legislação eleitoral. Porque na ocasião, senhor presidente, antes mesmo de ter assinado o TAC, eu já tinha encaminhado no dia 5 de julho de 2012, três ofícios, um para o juiz Mauro Rius Giamani, da 103ª, um para o doutor Zé Maria dos Reis, da 102ª, e também um ofício para a promotoria eleitoral, na qual eu solicitava que seja analisada a possibilidade de que a legislação municipal que se refere à regulamentação de publicidade e propaganda seja aplicada também à propaganda eleitoral. Essa medida tem como objetivo proporcionar a igualdade de tratamento perante a lei dos cidadãos candidatos e não candidatos no pleito de 2012, do que se refere às assessorias municipais. Isso, senhor presidente, é o ofício número... Aqui, senhor presidente, tem um carimbo em cima, o número dele não está legível, ofício 217/2012, que foi respondido pelo senhor juiz Dr. José Maria dos Reis, que ele mesmo diz o seguinte: vistos, endereça ao requerente que, conforme textualmente prevê o artigo 41 da Lei Geral das Eleições, propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderão ser objeto de multa nem cerceadas sob alegação de exercício do poder de polícia ou violação de posterior. Desse modo, indefiro o pedido presente. Ou seja, a própria manifestação do senhor juiz, doutor Zé Maria, no dia 6 de julho, já mencionava que a lei eleitoral era soberana.
E nós tínhamos esse ofício em mãos, mas, no entanto, como ocorreu o TAC, eu não quis manifestar, mas já tinha o entendimento, Silvio França, de que a lei eleitoral, ela sobrepõe, mesmo uma decisão acordada, ela sobrepõe a qualquer decisão inferior. E está aqui a resposta do Dr. Zé Maria dos Reis, o juiz da 102ª, no dia 6 de julho. E agora veio à tona, através do Dr. Mauro Riuge, que é o juiz eleitoral da 103ª, justamente o que está aqui na resposta do Dr. Zé Maria dos Reis. Bem, o que nós temos que ponderar agora, sem dúvida, nós tínhamos e temos esse entendimento até como advogado que sou, senhor presidente. Mas, no entanto, o termo de ajuste de conduta já fala-se bem, termo de ajuste de conduta. E aí hoje, na matéria vinculada no jornal, diz o seguinte, o promotor Gilberto Osório, mencionando que ninguém foi obrigado a assinar aquele TAC. Concordo plenamente, que todos concordaram e, evidentemente, não houve coação, e o termo é tão somente um compromisso, ou seja, ele pode se tornar um documento executável. E isso, no meio do direito, é como se você faz um contrato e você assinou, evidentemente que aquele contrato tem que ser cumprido, mesmo que a legislação eleitoral sobreponha a qualquer decisão, está aí no artigo 41 da Lei 9.504, vereador Edmar. Então, o que eu quero dizer? Que agora criou-se uma celeuma jurídica. Por quê? Se todos os partidos políticos concordaram e assinaram esse termo de ajuste de conduta, eles firmaram um contrato e terão que obedecer aquele contrato, mesmo que tenha a legislação sobrepondo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, a celeuma, e aí a situação jurídica, o imbróglio jurídico que surgiu, é o quê? Quem descumprir o TAC, o que poderá ocorrer? Evidentemente que isso vai ser ponto de discussão nos tribunais. E aí, é os argumentos que poderão ser colocados para que seja discutido. Olha, o seu partido assinou o termo de ajuste de conduta, ou seja, concordando com aquele devido contrato. Ah, não, mas a legislação eleitoral me permite e ela sobrepõe. E aí, cabe a cada candidato correr o risco de manifestar qual será a sua ideia. Eu, particularmente, como já fiz esse ofício anterior de Geraldo Vinils, eu já tinha o meu posicionamento, que era realmente uma campanha limpa. E, evidentemente, com essa celeuma hora surgida agora, eu agora vou declinar e vou aguardar a orientação partidária. Por quê? Se o PSDB foi lá e assinou esse TAC, evidentemente, mais 2 minutos, senhor presidente. Mais 2 minutos, vereador Beto. Evidentemente que ele, como o partido da qual faço parte, eu e o vereador Rodson, temos que obedecer. Eu, senhor presidente, continuo sendo favorável à campanha limpa. Belo Horizonte não suporta mais tanta sujeira nas ruas. Belo Horizonte está um caos, as outras cidades estão um caos. Fico pensando se as nossas ruas, a partir de agora, muros pintados, lambe-lambe, na rua, aqueles cavaletes para tudo quanto é lado, faixa nas ruas, como diz o vereador Edson Souza, fecha, abre a sanfona, seria realmente um contrassenso do que a Divinópolis tem buscado nessas políticas públicas da legislação municipal. E aqui quero dizer ainda, os carros de sons não podem entrar no quadrante central, os carros de sons particulares, aqueles que vivem nos carros de sons, mas o carro de som do político pode andar no centro e fazer barulho, não tem problema. Não se pode colocar faixa no quadrante central de Divinópolis, mas pode colocar banner, pintar, pôr lambe-lambe, cavalete nas ruas. Os políticos podem. Então, continua ainda coadunando de que nós temos que continuar com a campanha limpa. Mas, evidentemente, que respeitarei
a orientação jurídica para que eu possa tomar a decisão correta de como eu e todos nós, como vamos daqui agora para frente, trabalharmos nesse pleito eleitoral de 2012, senhor presidente. Fiz essa menção porque eu bem digo, desde o dia 6 de julho, eu já tinha um indeferimento quando eu pedi ao senhor, juiz da 102ª, doutor Zé Maria, que a legislação municipal fosse cumprida e que nós pudéssemos ter uma campanha limpa. Mas agora, doutora Heloísa, o imbróglio surgiu. O imbróglio surgiu com essa decisão do doutor Mauro Riuge. E cabe agora os partidos definirem qual será o meu melhor caminho, evidentemente com a promotoria. Entendo que se foi feito o TAC e todos assinaram, o contrato foi firmado e tem que ser respeitado. Mas declino quanto à orientação jurídica do meu partido. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde a todos. Agradeço, vereador Beto Machado. Em seguida, vereador Roberto Pedro Bento. Senhor presidente, senhores vereadores, liderança comunitária, nossos funcionários, imprensa, telespectadores da internet, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero cumprimentar ao vereador Beto Machado pelo seu pronunciamento. Nós, presidente de partido, se reunimos junto ao Ministério Público e assinamos esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta, para manter a cidade mais limpa, a questão ambiental, e quero aqui parabenizar, né, ao nosso promotor de justiça, Sérgio Din, que fez um trabalho brilhante junto aos presidentes de partidos, aos candidatos, e realmente ninguém é obrigado a assinar esse TAC, mas foi feito, né, um acordo, sentamos, reunimos junto com o Ministério Público e assinando. A questão da poluição visual é muito importante. Nós temos leis municipais, leis federais, que regulamenta essa situação. A lei federal, ela autoriza a colocação de faixa, a colocação de placas, mas imagina bem, 350 candidatos a vereadores, 5 candidatos a prefeito, eu acho que é lutar pelo bom senso. E coloco aqui, eu acho que o nosso prefeito, né, que administra essa cidade, uma cidade polo, uma cidade grande, uma cidade bonita, devia preservar um pouquinho mais pela questão ambiental. Olhar essa questão da poluição visual. Então, eu quero sentar com meus vereadores, meus candidatos a vereadores, como presidente de partido, e nós não vamos colocar faixas, não vamos colocar placas, não vamos poluir mais a cidade do que está poluída. Eu acho que há boas formas de fazer campanha sem essa poluição visual. Senhor presidente, senhores vereadores, uma outra questão que eu gostaria de discutir hoje aqui, né, no nosso plenário, é a questão do aspecto ambiental com relação ao nosso rio Itapecerica, com relação essa questão do esgoto com a Copasa. Na lei 8766, na lei de licitação, há um artigo que fala sobre o aspecto ambiental, no sentido da degradação ambiental, o impacto ambiental que esse projeto de despoluição do rio Itapecerica, com a forma que foi colocado o projeto, pode causar ao nosso rio. A gente sabe que o rio precisa ser despoluído o mais rápido possível, mas é preciso ter cuidado com essa questão ambiental, com esse aspecto ambiental. Em cada córrego que vai interceptando com o rio, se construísse uma estação de tratamento de esgoto,
além dela ficar mais barato, bem mais barato do que construir uma grande ETA lá no final do Candelária, numa fazenda lá como está projetado, além de ficar economicamente mais barato, bem mais barato, nós vamos cuidar mais do nosso rio. Por exemplo, se você chega ali na ponte do rio Niterói e olha para o rio, você vê a quantidade de água, são pouca água. O rio realmente está morrendo, o rio está secando, tem pouca água no rio. No mês de janeiro, onde a seca é mais forte, ali você vê que a água diminui mais ainda. Muito bem, se nós canalizar o esgoto lá do início do bairro Belvederes e canalizar passando à beira do rio até ao bairro Candelário, nós vamos canalizar todo esse esgoto. Toda essa água que sai do rio, que é o esgoto das casas, elas voltam todo para o rio através dos seus córregos. Nós canalizando essa água não vai voltar mais. Então, a água do rio já está pouca. Nós vamos retirar toda essa água. Então, o que vai acontecer? O rio vai secar. Nós vamos matar o rio nessa extensão urbana de Divinópolis. Porque essa água, ela não vai voltar mais para o rio. Ela não vai voltar nos afluentes com o córrego, com o rio, ela não vai voltar, ela vai ser canalizada toda até abaixo do Candelário. Então, nessa parte aqui, dentro de Divinópolis, o que vai acontecer? O rio vai transformar num córrego e depois pode vir até secar. Então, da forma que está projetado essa obra, nós vamos realmente matar o rio. Não foi calculado esse impacto ambiental, como a própria lei de licitação ela fala. O certo é construir uma estação de tratamento de esgoto em cada córrego. Foi feito um levantamento, através do Besito, lá há 2 anos atrás, quando estava começando o processo, e a média de uma estação dessa era na faixa de 2.400.000, 3 milhões. Então, se nós temos mais ou menos 10 córregos, a 3 milhões cada uma, ficaria na faixa de 30 milhões. Então, seria um custo bem reduzido do que construir uma grande ET lá próximo ao Candelária, e nós estamos ali tratando a água do rio e voltando a água para o rio no seu curso normal. Então, eu quero aqui deixar registrado nos anais da nossa casa essa minha preocupação com esse impacto ambiental que vai causar essa canalização do esgoto. Nós retirar toda essa água do rio e não voltar ela no curso normal do rio. Nós estamos mudando a natureza. E a natureza, não se brinca com a natureza. A gente tem de cuidar da natureza, mas não destruir igual está sendo essa forma. Então, eu chamo a atenção para que as autoridades municipais, estaduais, federais, chamo a atenção aqui do Ministério Público, através do promotor ambiental, chamo a atenção aqui da Fundação do Meio Ambiente, os técnicos, engenheiros ambientais, chamo aqui a FEAM, né, Fundação do Meio Ambiente Estadual, que estude melhor esse projeto, calcula, né, esses impactos ambientais, porque da forma que está, infelizmente, essa administração vai acabar de matar o nosso rio Itapecerica. Senhor presidente, é o nosso pronunciamento e é uma das preocupações maiores que tem com relação a esse projeto, que nós conhecemos bem Divinópolis e sabemos que o impacto ambiental vai ser muito grande aqui no perímetro urbano de Divinópolis.
não pode fazer essa covardia com o rio, retirar a água do rio e não voltar ela no seu curso normal, não voltar ela pelos córregos. Então é preciso que seja construído essas ETs em cada córrego que vai interceptando com o rio, e não como estão querendo fazer uma grande ETA lá abaixo do Candelária. Senhor presidente, é o nosso pronunciamento, eu agradeço a sessão da palavra. Muito obrigado. Nós passaremos em seguida ao vereador Antônio Paduano. Meu caro e amigo presidente Anderson Salem, vice-presidente Edmar, colegas vereadores aqui presentes, senhores que estão aqui presentes, funcionários desta casa. Senhor presidente, a nossa fala hoje é uma fala mais saudosista do que mesmo uma fala atual. Eu, olhando, senhor presidente, trabalho parlamentar do vereador Antônio Paduano, de 1 de janeiro de 1971 até o presente momento, nós catalogamos todos aqueles nossos trabalhos, indicações, requerimentos, ofícios. E ontem eu estava olhando, e aqui eu deparei com esse serviço, aproximadamente 100 e poucas folhas, com mais de 800 indicações, requerimentos, ofícios. E nós ficamos pensando, senhor presidente, Divinópolis, há 42 anos atrás, era prefeito desta cidade o nosso querido e saudoso doutor Sebastião Gomes Guimarães, com quem nós tivemos a honra de trabalhar pela primeira vez como legislador. E, posteriormente, Antônio Martins Guimarães, Aristides Salgado Santos por 2 mandatos, Fábio Botelho Notini por 1 mandato, Galileu Teixeira Machado por 3 mandatos, Domingos Sábio, Demétrio Pereira, hoje Vladimir de Faria Azevedo. E tantos outros colegas vereadores que nós tivemos a honra de conviver e de quem muito, senhor presidente, nós aprendemos como estamos aprendendo até hoje. De forma, senhor presidente, que este nosso trabalho, o trabalho do legislador, o trabalho do vereador, que nós temos como prerrogativas pedir através de ofícios, de requerimentos, de indicações, mas tudo isso, senhor presidente, nos traz, assim, muita alegria por saber que o nosso trabalho, que o trabalho do vereador, ele não é em vão. O trabalho do vereador é aquele trabalho que nós estamos aqui como representante do povo. E quando o povo nos solicita algo, nós temos então que usar de nossas prerrogativas e fazer as nossas indicações. E aqui, senhor presidente, eu deparei, senhor presidente, com quantas indicações, requerimentos, projetos importantes que nesse período foram trazidos a esta casa por este humilde e simples vereador, e que as que foram aprovadas, e que alguns projetos, algumas indicações, ofícios, foram assim recebidos pelo executivo e surtiram efeitos. E de formas então que eu estava olhando aqui, quando a gente adentrou nessa casa, Divinópolis tinha aproximadamente 90 bairros, não tinha mais do que 80, 70 mil habitantes. E hoje, senhor presidente, nós podemos ter a alegria e a satisfação de dizer que nós acompanhamos de perto o crescimento da nossa querida Divinópolis, e com isto também acompanhamos
bem de perto o crescimento do nosso distrito de Santo Antônio dos Campos, de quem, por esses longos anos, nós tivemos a honra e a grata satisfação de representá-lo perante o nosso poder legislativo e com a anuência dos novos colegas vereadores, que sempre estavam prontos a aprovar os nossos projetos, as nossas indicações, e também com a certeza de que esse trabalho não foi em vão, pois com a ajuda dos prefeitos que nós aqui falamos o nome, que nós aqui tivemos aonde trabalhar com eles, nós vimos que o nosso trabalho não foi em vão, porque nós tivemos assim muita aceitação. Eu me lembro que quando nós adentramos esta casa, a nossa Santo Antônio dos Campos não tinha, senhor presidente, um meio-fio, não tinha uma pé de calçamento, não tinha esgoto, não tinha quase nenhum benefício, não existia o bairro Santa Cruz, não existia o bairro Vista Alegre, não existia o bairro Jardim Primavera, não existia poucas casas no bairro Flor Ermida, e hoje nós podemos dizer, senhor presidente, que hoje nós temos uma estrutura como se fosse uma pequena cidade. Muitas cidades gostariam hoje de ter, senhor presidente, a estrutura que a sede do Distrito Santo Antônio dos Campos tem hoje. O trabalho desta casa, o trabalho daqueles prefeitos, que mesmo anterior a nós, também muito trabalharam para aquela comunidade. Eu olhando certo parte da história que o meu querido e saudoso pai José Clementino escreveu, e também que foi complementada pelo meu irmão José Clementino Filho. Então, eu sinto de ser honrado, sinto honrado de poder estar sendo hoje um representante daquele povo e do povo de Divinópolis. De forma, senhor presidente, que ao findar esse nosso projeto político, se Deus nos permitir, até o final deste ano, se Deus nos permitir com saúde, nós estaremos aqui ainda trabalhando e defendendo o direito daqueles que nós temos por obrigação de representá-los, porque assim nós fomos chamados. E de forma então, senhor presidente, que a gente tem para dizer amanhã ou depois que nós estamos saindo da vida pública daqui a uns dias, mas como vereador, mas eu tenho certeza que nós vamos permanecer, porque o político é aquele, senhor presidente, que pode tirar o político da política, eu digo muitas vezes somente a morte. Eu, ao deixar esta casa, ao deixar a nossa vida pública como vereador, eu tenho certeza absoluta de que eu cumpri com a nossa obrigação. Eu fiz tudo para que nós pudéssemos aqui estar representando o povo. E mais do que isso, senhor presidente, sempre procurei estar com dignidade representando esta casa, pois esta casa é aquela casa que merece respeito. Esta casa é uma casa que nós estamos aqui justamente para trabalhar para o bem do povo. E eu sempre procurei dignificar o nome desta casa, dos seus vereadores, de toda a legislatura, procurando, dentro da nossa simplicidade, da nossa humildade, fazer com que esta casa fosse sempre respeitada e dignificada, pois aqui nós fizemos o nosso trabalho legislativo com cuidado e com amor, e de forma então que nós vamos deixar esta casa daqui uns dias, mas tenho certeza que nós estamos saindo daqui, mas a história há de contar, senhor presidente, que aqui passou um humilde e simples vereador que no período que ele esteve, sempre procurou dignificar o nome desta casa, o nome do nosso legislativo, por que não dizer dos nossos políticos, como nós temos aqui também, todos os outros colegas vereadores que estão sempre trabalhando com afinco e também dignificando o nome desta casa. Senhor presidente, esta é a nossa fala nesse momento, e depois em outra hora nós teremos que agradecer, trazer uma fala de agradecimento por esse período todo que nós aqui ficamos, e por aquelas pessoas que nos
conduzir a esta casa. E esses nossos queridos funcionários que conosco tivemos a honra de conviver, que gentilmente eles me tratam de pai do ano, de formas então que eu considero eles mesmo como filhos e filhas, porque esse período foi um período de amor que nós tivemos para com a nossa casa. Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra. Nós reconhecemos na pessoa do vereador Antônio Paduano como o político que se tornou para o nosso aprendizado, para a nossa vida, um exemplo de vereador, um exemplo de pessoa honesta, trabalhadora. Sabemos que se é o pai do ano, é porque todos respeitam, todos admiram, e mais do que isso, todos fazem da sua vida parlamentar um exemplo a ser seguido. Nós, não havendo mais vereador inscrito para os pronunciamentos, passaremos então à segunda parte dos trabalhos. Solicito a presença dos vereadores para o início da discussão e votação dos projetos. Solicito ao vereador Edmar Rodrigues, secretário ad hoc, que faça a leitura do primeiro projeto na pauta, na ordem do dia. Solicito o vereador Rodson Zé Milton a leitura do primeiro projeto. Ordem do dia. Projeto de lei número EM 045/2012 dispõe sobre a reversão do imóvel que menciona referente à doação de falta feita pelo município na Irmandade São Benedito Nossa Senhora Aparecida. Cora votação, Maria Simples. Pareceres da Comissão de Justiça, Legislação e Redação pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura e Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico pela aprovação do projeto, senhor presidente. Em discussão, projeto de lei EM 045/2012. Palavra com a vereadora doutora Heloísa Serri. Eu queria solicitar, senhor presidente, um sobrestamento de 60 dias nesse projeto. É um projeto que tem de ser muito bem estudado, porque esse imóvel foi dado pelo município à Irmandade São Benedito Nossa Senhora Aparecida. Acho que até por uma questão de respeito, nós devemos discutir mais esse assunto. Em discussão, pedido de adiamento de discussão. Palavra, vereador Edmar Rodrigues, para discussão do pedido de sobrestamento de até 60 dias. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora doutora Heloísa Serri. Senhor presidente, a reversão, geralmente, ela ocorre quando o descumprimento da lei, que o prazo de 4 anos que não foi feita a construção do imóvel, nem o início daquele imóvel, daquela entidade. Mas nós, até com respeito à doutora Heloísa Serri, sabemos que às vezes pode ter alguma dúvida e para o esclarecimento, então eu gostaria, senhor presidente, de vez de ser 60 dias, pediria um sobrestamento de até 15 dias, para que nós possamos estudar o projeto e estar encontrando com a entidade, para que nós possamos, então, estar melhor esclarecidos sobre a questão da reversão desse imóvel. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edson Souza. Para a discussão do pedido de até 15 dias, vereador Edmar. Senhor presidente, eu queria pedir o líder do Executivo, o vereador Edmar, pela sua elegância, pela receptividade que tem de seus pares, para que ele retire esse pedido de 15 dias. Por que eu faço esse pedido? Ora, nenhum dos dois vereadores que solicita o pedido, eles podem alterar a lei eleitoral. O que a doutora está pedindo, vereador Edmar? Ela está pedindo um sobrestamento para estudar. Esse terreno
ele sendo revertido do município, ele vai voltar para o município, agora e depois da eleição. Ele não pode ser destinado, vereador Edmar. A legislação eleitoral proíbe qualquer tipo de doação. Então, Vossa Excelência, às vezes, não teve atento a isso, e Vossa Excelência, que é um homem do diálogo, um homem de bom senso, eu gostaria, só para genuíno confronto, para não ter que votar contra o pedido, porque a própria legislação não vai atrapalhar em nada o pedido da doutora. Porque a legislação já é clara, não poderá ter doação durante o período eleitoral e até 30 dias depois. Então, só a partir de 7 de novembro, e com 60 dias, o prazo está seguro dentro da estrutura temporal e não prejudica. Por se tratar do carinho que eu tenho em Vossa Excelência, a liberdade com Vossa Excelência, eu peço que Vossa Excelência retire para que o pedido dela seja mantido e a gente não tenta buscar um embate político nessa casa. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Edmar Rodrigues. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Edson Souza, eu fiz o pedido de sobressalente de até 15 dias, eu vou manter o pedido de até 15 dias, mas não vem caso nós não conseguimos, nesse prazo de 15 dias, esclarecer todas as questões, cabe também a outro vereador, depois está pedindo mais 30 dias ou 15 dias, então estarei aqui disposto a liberar, se for o caso, nós estudar melhor o projeto, né? Sabemos que no pleito eleitoral nós não podemos, a prefeitura não pode fazer nenhuma doação, mas também sabemos que não impede que nós que faça a reversão e nós vamos estudar. Melhor juntar com a doutora Luísa Serra e os colegas, se caso nós entendemos que precisamos de um prazo maior, outro vereador pede aí um sobressalento maior para que possa estudar melhor o projeto. Eu mantenho o sobressalento até 15 dias. Fica então... Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Beto Machado. Senhor presidente, eu queria falar favorável ao pedido de sobressalento do vereador Edmar, não discordando do tempo que a doutora Heloísa pediu de 60 dias, porque na verdade é um projeto, tão somente um projeto comum, projeto que não tem, no meu entendimento, nenhuma polêmica, até porque o que está sendo feito é tão somente cumprir o que a legislação nos pede, ou exige, que é justamente o não cumprimento dos 4 anos para a construção do imóvel destinado ou doado, né, e que houve por parte da Irmandade, que a gente tem um respeito muito grande, né, a Irmandade São Benedito e Nossa Senhora, mas evidentemente, se nos 4 anos não houve, não tão somente uma construção, ou pelo menos o início de uma obra que pudesse fazer com que os critérios pré-estabelecidos na lei de doação, não ocorreu nenhuma manifestação e, portanto, é um projeto que não tem nenhuma polêmica. E com relação à questão do período eleitoral, quero aqui saudar o vereador Edson Souza, que demonstra a sua preocupação, que nós vivenciamos realmente um período no que se pode fazer nenhum tipo de doação a qualquer entidade ou qualquer outra situação de que diz respeito à iniciativa privada. Mas o prazo de 15 dias, que eu quero fazer um contraponto ao vereador Edson Souza, é de que, mesmo que não tenha, nesses 60 dias, nenhuma possibilidade de doação, nem até novembro, que eu acredito que nem tenha esse processo, mas caso tenha alguma empresa, alguma entidade que queira, já está aguardando a doação para essa nova entidade, com a aprovação desse projeto o mais rápido possível, já pode iniciar a elaboração do projeto para uma nova entidade. Ou seja, não existe possibilidade de doação e aprovação nesse momento, mas pode iniciar-se, já com a liberação deste imóvel, um projeto de lei para uma nova entidade que no futuro já terá, né, condições de receber este imóvel. Então, portanto, eu acho que é salutar esse pedido de 15 dias, que dá, de certa forma, para buscarmos as informações e, evidentemente, se tivermos mais dúvidas, como diz o vereador Edmar, mais 15, mais 30, mais 60, se for o caso necessário. Mas, nesse momento, por ser um projeto tão somente sem polêmica, doutora, com todo respeito que tem a Vossa Excelência, eu acho que os 15 dias seria relevantes, seriam importantes e tanto quanto necessários para que a gente possa elucidar se tem alguma dúvida junto à Irmandade de São Benedito e Nossa Senhora Aparecida. Então, portanto, senhor presidente, eu votarei de acordo com o vereador Edmar Rodrigues. Palavra, presidente.
Palavra, vereador Rodson José Milton. Senhor presidente, senhores vereadores, analisando o projeto aqui, verifico na publicação, dia 29/5/2000, então naquela oportunidade, jornal da prefeitura que chamava Sintonia, foi publicado que autoriza o Poder Executivo em dar o imóvel de propriedade do município à Irmandade São Benedito Nossa Senhora Aparecida. Então, na data aqui, fica bem especificamente aqui aberto e claro que foi doado e publicado de 31 de maio de 2000. Ou seja, temos 12 anos que esse terreno foi doado para a Irmandade e ele já está irregular há mais de 10 anos. Então, a única coisa que aqui o Executivo está fazendo é executando a questão da reversão do imóvel, que tiveram 12 anos para construir e não construíram. E também tem documento aqui da notificação à Irmandade, que foi assinada pelo Emerson Gregório da Silva, gerente de patrimônio imobiliário, providenciando o projeto de lei de reversão do imóvel, que foi entregue à Irmandade, pedindo orientação e dando clareza do projeto de reversão, e foi aceito pela Irmandade por não tinha condições de executar o projeto da época que eles queriam. Então, simplesmente está revertendo a situação. E tem a ciência da Irmandade, foram publicados, e uma lei que foi doada no ano de 2000, senhor presidente, senhores vereadores. Então, é simplesmente reverter para que possa de andamento para alguma atividade do Executivo, não sabemos da qual finalidade, mas com certeza para alguma creche ou para alguma entidade próxima que queira aproveitar esse terreno para ir adiantando essa execução. Obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Antônio Paduano. Senhor presidente, ratificando aqui as palavras dos novos colegas vereadores, Beto Machado e do Rodson, a lei é muito clara. O lote que se trata da presente lei será revertido ao patrimônio do município, sem ônus para este, se no prazo de 4 anos, a partir do respectivo escritura, pública de doação, não for dada a destinação prevista. Então, nós entendemos que existe centenas hoje de imóveis nessa situação, que foram doados e que as entidades pediam, mas que não tiveram condição de construir, porque a gente sabe que é difícil. Se não tiver uma ajuda, ou quer que seja do município, ou do Estado, é difícil. E acontece, senhor presidente, que nós temos agora, até de fazer agora, nós vamos fazer esse dia uma reunião e observar como que estão as situações das entidades, né, hoje de Divinópolis, essas entidades que tornaram de utilidade públicas, que só tornaram de utilidade pública, mas não cumpriram a obrigação de estar em dia. E de formas, então, que são diversas entidades que receberam terrenos em doação, mas que não têm condição nenhuma de legalizar, e até porque eles não estão de acordo com a lei. De forma, então, que eu acho que os 15 dias que o novo colega vereador está pedindo é o suficiente para que nós possamos estudar este projeto e também entender que pode até fazer um ofício a essa entidade, porque ela mesmo se entregou o terreno, dizendo que não tem condição para construir ali a sua sede. Então, nós somos favoráveis aos 15 dias pedido pelo vereador Edmar. Então, não havendo mais discussão em relação ao pedido de até 15 dias do vereador Edmar Rodrigues, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Simbolicamente, fica aprovado o pedido de sobrestamento de até 15 dias ao projeto de lei EM 045/2012. Solicito do vereador Rodson José Milton a leitura do próximo projeto. Senhor presidente, não tem mais projetos para serem apreciados e votados na tarde de hoje. Não havendo mais projetos para serem analisados na tarde de hoje, agradeço a presença dos cidadãos que acompanharam essa reunião, aos telespectadores da NET Câmara, à imprensa, aos servidores, assessores, e agradeço em nome
de Deus por ter iluminado a condução dos trabalhos nessa casa. Obrigado, boa tarde.